Iniciando aqui mais TED Talk, agora para falar sobre não um assunto em si, mas um autor muito específico e que é necessário, como católicos, abordarmos todos os pormenores que a figura dele causa hoje em dia no meio católico, que seria o, para muitos, quase católico C.S. Lewis. Então, para falar sobre este anglicano e o que ele representa na Igreja Católica, o que os católicos deveriam pensar a respeito dele, tenho aqui comigo o já conhecido Luciano Takaki, que pode se apresentar, por gentileza. Bom dia, salve Maria. É, então, sou Luciano, eu tenho um site na internet, inclusive eu escrevi, eu publiquei recentemente um artigo, poucos dias antes dessa gravação, um artigo sobre Lewis, que depois de uma releitura que eu fiz dele, acho pertinente abordar, porque ele, como nós demonstraremos, é um autor pernicioso, é perigoso para a fé, e que deve ser rejeitado como tal. Aqui não abordaremos as suas obras literárias, como Crônicas de Nárnia, não é o nosso objeto aqui de crítica, mas a sua principal obra apologética, intitulada Cristianismo Puro e Simples. Então, até porque acho interessante que recentemente a página do Instagram, O Catequista, né, um amigo meu me enviou, fez uma publicação sobre a divisão da igreja, né? Como o diabo divide a igreja, e curiosamente citaram Lewis nessa uma postagem que se diz que pretendia ser católica, né? Mas cita Lewis, que não era católico, era um anglicano. E cita justamente a carta 7 do seu livro, é, Cartas do Diabo ao Seu Aprendiz. Curioso é que tenho aqui nas minhas mãos esse mesmo livro citado, Cartas do Diabo ao Seu Aprendiz. E uma parte dessa carta que eles omitiram, não sei se por esquecimento ou por má fé, como cristãos façamos o melhor julgamento, né? Mas essa mesma carta diz aqui, né? Usando as palavras do personagem Fitafuso, né? O diabo que escreve essa carta, ele escreve o seguinte: é claro que a igreja em si é defendida bravamente, e jamais conseguimos atribuir por completo a ela todas as características de uma facção, mas as facções menores a ela subordinadas costumam produzir resultados admiráveis, desde Paulo e Apolo, em Corinto, até as divisões dentro da Igreja Anglicana. Igreja Anglicana. Ele não fala nem de Igreja de Cristo, fala Igreja Anglicana. Como se a Igreja Anglicana fosse algo que o diabo reprovasse, né? Mas como nós sabemos, né, a Igreja Anglicana tem uma história bem problemática. Mas acredito que já é uma interessante introdução e por que que nós devemos abordar sobre esse autor. Algo a acrescentar, Samag? Não, não. Apenas que realmente não é de forma alguma possível tratarmos o Lewis como parâmetro dentro da fé católica, ou muito menos falar sobre a dita divisão na igreja, à medida em que ele próprio estava fora da igreja. E ele cita, né, tipo assim, ele mesmo pertencia a uma seita que se separou da Igreja Católica, né? Para quem não sabe ainda, a Igreja Anglicana é uma seita, é cismática. Originalmente era apenas cismática, porque o Henrique VIII não tinha, digamos assim, problemas doutrinários, ou não tinha muitos problemas doutrinários para a época, com a Igreja Católica, né? Ele se separou da Igreja por causa que ele queria uma nulidade ilícita do seu casamento. Então ele cismou da Igreja. Ela passou a se tornar efetivamente herética depois,
com o reinado de Eduardo VI, né? Que recebeu influências do já apóstata Thomas Cranmer, cuja E história a nós gente já abordou. falamos no episódio sobre a comunhão na mão, Exatamente. porque Thomas Cranmer foi um dos maiores propagadores da tese contrária à real presença na Eucaristia e contrária à transubstanciação. Sim. Até onde eu sei, não, até onde você parece, não tenho certeza que Henrique VIII chegou a tão longe assim. Ele queria uma igreja igual à Igreja Católica, mas separada de Roma. Ele queria uma igreja nacional. Lewis só para comentar, a Igreja Anglicana perseguiu católicos brutalmente, brutalmente, destruiu altares, pilhou vários bens, fecharam mosteiros, etc, etc. Essa é a história da Igreja Anglicana. Aliás, Lewis pertencia a essa seita. Luciano, acho muito engraçado vermos recorrentemente esses ditos protestantes mais tradicionais, que eles dizem que, veja, a bela arquitetura não é algo exclusivo aos católicos. E quando você vai ver, por alguma razão, né, eles só citam catedrais na Inglaterra ou na Alemanha. Nos Países Baixos, né? Eles só esquecem de mencionar que eram catedrais católicas até serem roubadas pelo governo, até Sim, serem roubadas sim. pelos protestantes. E que muitas delas eram mais bonitas antigamente, porque muitas delas foram reformadas, entre aspas, para se adaptar aos cultos protestantes. Assim Como como fizeram com muitas catedrais anglicanas mesmo, né? Que você vê exteriormente são belíssimas, né? Interiormente, boa parte também. Mas onde tem um altar, colocam aquela mesa horrorosa, né? Se bem que agora as igrejas católicas estão assim Ô, também, Luciano, diga de é justamente passagem. isso que eu ia mencionar. Até porque, né, se deu a adaptação das igrejas católicas, das catedrais, para se adequarem à nova religião que é o anglicanismo, né? Com o Vaticano II não se deu diferente, que adequaram as igrejas católicas, ou melhor dizendo, destruíram uma boa parte dos seus altares para conseguirem se adequar à religião do homem, né? Que é a religião conciliar. Com o seu devido culto, que é a missa nova, né? O novo Zordo. É, Agora alguém pergunta assim, né? Por que que o catequista citou Lewis? Por ser modernista? Ou também, né? Mas não é só por causa disso, né? Hoje em dia tem até tradicionalistas que recomendam Lewis, que admiram Lewis, que etc. Infelizmente, Lewis ganhou uma popularidade indevida dentro no seio católico. É, Principalmente no meio neoconservador. Por causa desse meio neoconservador, e também por influência do Concílio Vaticano II, com a sua Unitatis Redintegratio, né, que prega a unidade entre os cristãos, Lewis passou a ser o autor referencial nesse quesito, justamente por causa do livro que nós vamos criticar aqui, principalmente esse livro. Tem outros livros, a obra de Lewis, infelizmente, é extensa, ele foi um autor prolífero, mas principalmente o Cristiano Puro e Simples. Por quê? O Cristiano Puro e Simples, ele é um livro que ele busca, o próprio autor diz aqui, que ele quis procurar o que ele chama de o máximo denominador comum entre entre aspas, denominações cristãs. Isso é muito a linguagem do Concílio Vaticano II, né? Tipo, aquilo que nos une é maior do que aquilo que nos separa, né? Essa lorota toda. É perfeitamente isso. Aliás, em boa parte, deve ser justamente por isso que ele ganha toda a popularidade entre os neocons que tentam conciliar inconciliáveis. Que nós vemos essa tendência, Luciano, de cada vez mais aglutinar o máximo possível todos os protestantes, os anglicanos, os pseudo-evangélicos, porque de evangélicos eles não possuem nada, né? A No Igreja seu nome, Católica.
Justamente. Eles tentam aglutinar todos esses hereges que estão fora da igreja, dentro da igreja, por toda a liberdade que o próprio Concílio Vaticano II concede, realmente. Mas que isso nunca houve anteriormente na história da igreja. E, aliás, deve-se mencionar uma coisa aqui. Enquanto os modernistas, como por exemplo, né, o atual magistério busca aglutinar os não batizados como os próprios islâmicos e os pagãos no geral, como se deu no encontro de Assis de João Paulo II e recentemente naquele acordo feito no Irã pelo Papa Francisco, que nós No temos. Iraque, né? Lá. Ah, no Iraque, exato. Com a linha. E falar que estamos unidos pelo nosso pai Abraão. Aquela- Exatamente. O que deve ser compreendido aqui é que os modernistas, por sua vez, eles buscam a criação de uma religião imanentista que se daria na comunhão de todos os filhos de Deus, né? O que quer que seja isso, ou seja, de toda a humanidade no geral, né? Não existe realmente nenhuma barreira. Enquanto que os conservadores, que também são modernistas, eles buscam a criação de uma religião que tenta preservar todos os aspectos transcendentes, inclusive nas falsas religiões. Estamos nesse hegelianismo que nada mais é do que a cabala. eles buscam uma síntese, né? É igual é exatamente o que o Lewis procura aqui. Ele busca uma síntese entre as denominações cristãs, né? Tem a É, religião católica, que é a tese, as heresias protestantes, que seria a antítese, né? Que ele quis buscar uma síntese, e né? mesmo que Aliás, hajam e mesmo que hajam discordâncias inconciliáveis entre a Igreja Católica e a Anglicana, né? Ainda assim, sim, por que os protestantes, os hereges, não possuem uma ortodoxia? Eles evidentemente podem brigar entre si na medida do possível, né? Até porque existem várias ramificações protestantes. Porém, a união deles só se dá segundo a necessidade de atacar a Igreja Católica. Então, todos convergem no momento em que a Igreja decide algo, porque até aqueles que antes eram inconciliáveis, eles acabam entrando em comunhão quando se trata de discordar da Igreja, evidentemente. E pois é. o que se dá, então, nessa linha neotradicionalista, conservadora, que muito procura propagar C.S. Lewis, é, por debaixo dos panos, essa tentativa da criação de uma religião em que todos os aspectos transcendentes das demais religiões são aglutinadas e aceitas dentro do seio da Igreja Católica. Começa pelos protestantes e depois alguns, como o próprio Olavo, buscam elementos também no islamismo, no hinduísmo, os cismáticos também, porque Isso eles pegam muito do Lewis, né? Também, porque Lewis bem antes do Olavo, mas o Lewis pegou de outro lugar também, né? Quando o Lewis, por exemplo, escreveu o livro A Abolição do Homem, ao invés de ele falar, curioso que esse livro A Abolição do Homem, ele escreveu para responder de forma crítica a um outro livro cujo título e ele os não autores revela. ele omite. Ele também É, não ele, omite, ele também omite o nome do autor e de todos os demais envolvidos, ou seja, dois autores, né, que ele chama de Gaius e Titius, né, Tícios, não sei se é o nome do termo latino que ele usa, né, ele coloca o título de Livro Verde, ou seja, isso mostra o jeitinho dele, né, o respeito humano, tipo, não, não, vamos deixar, Luciano, enquanto, vamos, por exemplo, Nosso Senhor Jesus Cristo diz para pregar tudo sempre à luz do dia, para irmos aos telhados, né? Lewis justamente faz o contrário e ao invés de apontar os erros abertamente para que possamos analisá-los, né, e comparar, por exemplo, com o é, que ele diz, ele omite.
Ao invés de dizer o título do livro e o nome dos autores para a gente identificar, né, o perigo, né, já que ele considera que o autor, que esse livro é perigoso, né, e pelo que descreve, parece que realmente é. Ele não, ele omite. E curioso que ao invés de ele falar da lei natural, da lei eterna, né, temos que aderimos à filosofia escolástica usamos, ele fala do princípio do tal. Começamos bem. É que, pois é, começamos bem. E, tipo assim, por que não falar da lei natural? Por que falar de tal? Por- Entendeu? Por que não corrigir adequadamente? E por que ficar. Mas é coisa é coisa tipo de autor liberal, né? Então, já começamos bem, né? É um autor que não fala, que não quer revelar, né? O que quem corrige. Enquanto que um São Jerônimo da vida já dá o nome aos bois, né? Já diz o título, já fala o autor, já xinga o autor, né? São Jerônimo fazia isso. Padre Leonel Franca, ao refutar o Eduardo Pereira, ele fala o título do livro, no seu livro A Igreja, a Igreja, a Reforma e a Civilização. Ele diz o nome do autor, ele fala que livro ele está criticando e destrói os argumentos. E livros não, ele prefere omitir o nome do autor, prefere omitir o título do livro, não, tipo, não quer. Ao invés de mostrar que perigo que ele está querendo expor. Mas, enfim, a tese da exposição que eu vou fazer é a seguinte: é impossível um bom católico, em sã consciência e consciente do conteúdo dos livros apologéticos de Lewis, eu falo apologético porque não é todos os livros dele, e como disse, livros literários deles. Eu não vou falar dos livros literários, não vou falar de Crônica de Nárnia, a trilogia espacial, ou seja lá mais o que for dele. Não me Mesmo interessa. que as Crônicas de Nárnia, né, tenham nos dado, infelizmente, a criação de uma legião de pessoas que insistentemente associam Cristo a um leão. É, entendeu? Tem esse problema, né? Mas enfim, né? Deixemos Crônicas de Nárnia de lado, né? Para uma criança é um livro inocente, né? Mas provavelmente, mas tem os seus problemas também se a gente analisar mais profundo. Mas não deixemos de lado. O foco aqui da exposição é o cristianismo puro e simples. Mas o fato é o seguinte: a tese é a seguinte: é impossível um católico em sã consciência, consciente do conteúdo que há nos livros apologéticos de Lewis, aprovar, recomendar, defender esses livros sem pecar contra a fé. Entendeu? Se você é católico e você aprova e recomenda esses livros, cuidado, porque esses livros contêm heresias, contêm uma linguagem liberal e maçônica, com simbologias maçônicas, contém uma falsa doutrina filosófica, um antitomismo radical e falsificações históricas. Tudo isso nós encontramos nos livros do Lewis. Agora eu pergunto, por que católicos recomendam o Lewis? Nós temos mais de 30 doutores da igreja e outros santos eruditos, livros que são fáceis de ler, entendeu? Quem é que não consegue ler aquele tratado da castidade, tratado da oração do Santo Afonso? Quem não consegue ler A Escada do Céu, de São João Clímaco, Filoteia e o Tratado do Amor de Deus, do São Francisco de Sales, O Cristão Bem Formado, de São João Bosco, Imitação de Cristo, Tomás de Kempis, entendeu? Temos tantos livros bons de católicos, uma, uma vasta coletânea de obras que a gente, nem se tivesse umas 10 vidas, vamos conseguir ler todas. Com tanta coisa boa de católicos, por que ler Lewis, que é um autor herético, que nem católico era? O que nós temos a ganhar com Lewis? E se Lewis ensina alguma coisa boa, não dá para negar. Aliás, toda herege tem algo de bom nas suas obras, porque a heresia tem que subsistir em algo bom, né?
Senão ela não existiria. É assim, né? A mentira precisa de uma verdade para subsistir. Então, natural que há coisas que aproveitáveis em livros. Agora eu pergunto, para que a gente vai buscar essas coisas aproveitáveis no meio de coisas más? Por que a gente vai procurar alguma fruta comestível no meio de frutas venenosas? Não é melhor procurar uma fonte segura, em um lugar seguro? Ao invés de ficar procurando coisa boa no meio de heresias, não é melhor procurar coisas boas no meio de outras coisas boas e ortodoxas? Infelizmente, o católico moderno não pensa assim, né? Eles gostam de se aventurar no meio de perigo, se expor à ocasião de pecado e pecado contra a fé, para ficar pescando alguma coisa boa que tem Lewis e não só em Lewis, como outros autores heréticos, né? Mas, Eu lembro Luciano, é que o que eu Congar, disse ele... no Oi. início. Começa por aí, começa aceitando protestantes como fonte legítima da doutrina, não é? Pensando que o catolicismo, na É, como, realidade, o único problema são os ateus, ou o único problema são os protestantes não moderados, né? aqueles iconoclastas, né, que quebram imagens, Exato. né? Mas se você for um protestante Problema- mais ou menos católico, né? Até porque não tem diferença, isso é certo, não tem diferença entre a igreja conciliar e a igreja anglicana. Não tem diferença alguma. Se você for ver, na prática, tanto que a missa nova foi criada para agradar anglicano, né? Então, Sim, esperar. e luteranos, né? Não, é claro, é de se esperar, mas é assim que você começa. Você aceita ambos com jurisdição para falar sobre a fé católica e depois o que impede de ir para os cismáticos ortodoxos, ir para até outras religiões. Não é a igreja e o magistério que possui exclusividade para guiar os fiéis. Ai, Sim. ai. Agora, e agora, o que nós devemos pensar da religião do Lewis, que é o anglicanismo, uma forma de protestantismo? O que nós devemos pensar é o seguinte: o magistério da Igreja Católica, né, não o magistério da região conciliar, que fala de cristãos não católicos, que é um eufemismo para herege, mas a magistério da Igreja Católica mesmo, nos sílabos, publicado por Pio IX, décimo erro proscrito. Décimo erro proscrito, tá? Essa, essa enunciação é condenada pelo magistério, não é infalível. Diz o seguinte: o protestantismo não é senão uma forma verdadeira de religião cristã, na qual se pode agradar a Deus do mesmo modo que na Igreja Católica. Primeira coisa que nós devemos entender: Lewis não era cristão. Começa por aí. Então, nós não temos nada a aprender com ele, tá? Porque a Igreja Católica já recebeu de Cristo toda a doutrina, tudo que nós precisamos aprender para nos salvar. Então, não temos nada a aprender com ele. Até porque porque Lewis não era cristão. Começa por aí. Ele e depois vem o modernismo, né? Vem o liberalismo da Igreja Católica e começa a aparecer os neoconservadores que acham que podemos aprender algo com Lewis e começam a promover figuras como José Bonifácio, Joaquim Nabuco, que eram maçons, né? Então promover Lewis era só uma questão de tempo. Agora precisamos saber quem é o Clive Staples Lewis. Lewis, ele nasceu em Belfast, na Irlanda do Norte. Irlanda do Norte, para quem não sabe, né, a Irlanda do Norte fica numa ilha onde também se localiza a Irlanda. A Irlanda que é um país, era, né, tradicionalmente católico, infelizmente se tornou mais uma das tantas nações que apostataram, mas era uma nação muito católica. E tinha um pedacinho lá no norte, que é a Irlanda do Norte,
que é parte do Reino Unido. Lewis nasceu ali. Depois, com o tempo, ele se tornou um ateu, né? E um ateu até que combativo. Depois ele fez amizade com o Tolkien e deixou o ateísmo graças ao Tolkien. Infelizmente, Lewis ele não quis dar um passo adiante, entendeu? Ele preferiu ficar no seu erro protestante. E dizem que Tolkien se aborreceu bastante por não ter se convertido ao catolicismo, mas curiosamente os dois continuaram amigos. E muito amigos, né? Porque eles se reuniram por mais de 20 anos no mesmo lugar, no mesmo dia da semana, no mesmo horário, numa reunião de um clube, de um grupo chamado The Inklings, né? Tem uma conferência da professora Ivone Fedeli, né, com todas as ressalvas que eu tenho com relação a ela e as pessoas que são ligadas ou eram ligadas à Monfort, né? Quem acompanha o canal sabe que ressalvas são essas, entendeu? Inclusive essa Ivone, ela é hoje uma religiosa, né, que por alguma razão não abriu mão do seu sobrenome, ligado ao professor Orlando Fedeli. Mas, de qualquer maneira, vocês podem assistir, né, essa dupla conferência que ela deu sobre esse clube aí, dos The Inklings, mas é um clube muito suspeito. E Lewis era membro desse grupo. As suas reuniões chegam a lembrar um pouco a maçonaria, entendeu? Com relação ao Tolkien, ele não é objeto da nossa exposição, né? Eu já li bastante coisa de Tolkien. Assim como o Lewis era um ótimo literato também, tem os seus problemas, mas o Tolkien, justamente por ser católico e justamente por ele se dedicar mais à obra de fantasia, ele é bem menos problemático que Lewis, tá? Ele é bem menos perigoso que Lewis. E vamos saber o porquê agora. Bem, eu no meu texto elenquei algumas citações de Lewis que a gente vai comentar. A primeira delas é a seguinte, eu selecionei, né? Tá na página 10 e 11 do prefácio. Os números 10 e 11 estão em letras romanas, né? Então tá X e XI. Lewis escreve o seguinte: o leitor deve saber desejar que eu não oferecerei a ninguém que esteja hesitante entre duas denominações cristãs. Nome interessante, né? Denominações cristãs. Não sou eu, ou seja, eu, Lewis, que vou lhe dizer se você deve seguir a igreja anglicana, a católica romana, a metodista ou a presbiteriana. Esta omissão é intencional. Não busco converter ninguém à minha posição. As questões que dividem os cristãos entre si quase sempre envolvem pontos da autoteologia ou mesmo da história eclesiásticas, que devem ser tratados apenas pelos verdadeiros conhecedores da matéria. Bem, veja que Lewis, né, como bom anglicano, ele era tão liberal, mas tão liberal, que ele mesmo coloca a sua própria seita em pé de igualdade com as outras e com a Igreja Católica. Ele não tem sequer a intenção de chamar alguém para o erro dele, né? Graças a Deus. Mas isso mostra a sua falta de convicção na sua própria seita, né? Ao contrário de nós católicos, nós acreditamos que não existe salvação fora da nossa igreja. Se você é anglicano, se você é luterano, metodista, ou seja o que for, você está fora do caminho da salvação eterna. É da obrigação nossa, é católico, nós fazemos o possível para chamar as pessoas para a nossa fé católica. Lewis sequer tem essa convicção, sendo anglicano. Algo curioso.
Aí já mostra a falta de convicção dele, né? Justamente por causa do liberalismo que existe dentro da Igreja Anglicana, que tem uma relação estreita com a maçonaria, e isso explica bem a linguagem maçônica que ele tem. Lewis tem uma linguagem maçônica e vocês verão. É... Isso, e curioso é que ele fala de divisão, né? Coisa que divide. É bom lembrar o seguinte: a Igreja Anglicana, como eu disse no começo, ela surgiu de um cisma. Até então, um cisma é mais no aspecto disciplinar, né? Por parte do Henrique VIII, porque ele quis uma nulidade ilícita do seu casamento. Se tornou uma seita herética de fato e confirmada com o Eduardo VI, por causa da influência de Thomas Cranmer. E então, o Lewis, ele não parou para pensar no seguinte. Parece que não pensou no seguinte, né? Henrique VIII, ele não quis ouvir o Papa da época. Não, salvo engano, acho que era Leão X, agora eu não tenho certeza. Ora, Cristo disse lá, acho que está no Evangelho de São Lucas, ele disse o seguinte: quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. E quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Eu sou o Romano Pontífice, o Papa, ele é sucessor do apóstolo Pedro. Se você não ouve o Papa, você não ouve um sucessor do apóstolo, então você não ouve o apóstolo, então você não ouve a Cristo. Se não ouve a Cristo, não ouve a Santíssima Trindade. É um silogismo simples, né? Então, o que por que o Lewis não trata disso, né? Porque ele não quis tratar do problema da sua seita anglicana que surgiu desse cisma aí. Essa seita que perseguiu católicos. Em suma, fica a pergunta para ele, né? Se essa, essa parte da série eclesiástica você não inclui também, né, o que o Henrique VIII fez. E depois ele fala da Virgem Maria, né? Eu citei pequenos trechos da, dessa parte, mas aqui eu vou citar o parágrafo todo, que é um pouco extenso, né? Eu posso ler inteiro, você vai? Com certeza. Ok, então vamos lá. Certas pessoas tiram conclusões precipitadas do fato de eu manter silêncio a respeito da Virgem Maria, a não ser para afirmar o nascimento virginal de Jesus Cristo. Mas não é óbvio o meu motivo para proceder desta maneira? Se falasse mais, penetraria em regiões altamente controvertidas, e não existe entre os cristãos uma controvérsia maior ou que deva ser tratada com maior tato. Olha só, é o que nós chamamos de respeito humano, né? Ele não quis entrar em discussão, ele não quis entrar em regiões altamente controvertidas. Mas o que é que tão controvertido ao falar da mãe de Deus, da mãe do Salvador, daquela que gerou miraculosamente no seio virginal o nosso Senhor Jesus Cristo? Eu não entendi. Bem, é bem típico, né? Ele continua. As crenças dos católicos sobre esse assunto não são defendidas apenas com fervor normal, que se espera encontrar em toda a religiosidade sincera, mas, muito naturalmente, com a dor incomum e, por assim dizer, cavalheiresco, com que um homem defende a honra de sua mãe ou de sua amada. É, eu diria que nós católicos tratamos com um fervor muito além de ser além de cavalheiresco, né? Nós católicos a veneramos como a mãe de Deus mesmo. E digo mais,
Alguém que pelo qual é impossível nós nos salvarmos sem ter devoção. É impossível o católico se salvar sem prestar devida honra à Virgem Santíssima, né? Mas continuemos. E aqui essa parte chega a ser cômica, porque ele escreve o seguinte: é muito difícil discordar do católico sem ao mesmo tempo parecer a seus olhos um malcriado ou mesmo herege. Eu responderia ao Elias: não, não, discordar de nós é ser herege, realmente, não é apenas parecer herege. Aí depois ele fala do outro extremo, né? Já a crença do protestante a respeito desse assunto desperta sentimentos inerentes às raízes de todo o monoteísmo. Para o protestante radical, a distinção entre o Criador e a criatura, por mais santa que seja, parece ameaçada. O politeísmo renasce. Logo, é difícil discordar do protestante sem parecer aos seus olhos pior do que um herege, um pagão. Aqui a gente vê que a posição de Lewis, né? O Lewis, ele não quis parecer um herege aos nossos olhos e, aliás, ele preferiu, perdão, o Lewis, ele preferiu entre aspas, parecer um herege aos nossos olhos para não parecer um pagão aos olhos dos protestantes, né? É a conclusão dele. E depois, para encerrar, Ou se seja, existe. ele quis agradar a Deus e o diabo. No final, desagrada a Deus, né? Ele encerra, né? Se existe um tema que tenha o poder de causar danos a um livro como o Cristianismo Puro e Simples, se existe um tema que pode tornar absolutamente produtiva sua leitura para quem ainda não acredita que o Filho da Virgem é Deus, é este. É o famoso respeito humano, né? O, o Lewis, ele desprezou a Virgem Santíssima para agradar, né, os homens. Mas é o autor que recomendo, né? Não quis abordar a segunda a segunda personagem mais importante da nossa fé, que é a Virgem Santíssima. Algum comentário a fazer, Samaka, sobre isso? É que ele se omite de fazer qualquer comentário a Nossa Senhora à medida em que ele não deseja tomar nenhuma posição, não é? Mas a omissão por si só já é uma falta grave, porque para todo católico, eles deveriam, pelo menos, né, é o que é esperado que todo católico esteja consciente da absoluta necessidade, ainda mais em nossos tempos, para a nossa salvação, na devoção à Nossa Senhora, no rosário, né? Porque Sim. ela, E por ser a o medianeira de todas as graças, não é possível haver verdadeiramente qualquer santidade sem antes passar por Nossa Senhora. Isso recentemente o diácono David deixou bem claro, né? No podcast anterior. Assim como também creio que também no Carlos Nogueira deixa bem claro, né? Na podcast sobre a corredenção da Virgem, da Virgem Santíssima. Mas, continuemos. É, na página do prefácio ainda, né? 16, 17. Lewis escreve: não me pronunciei a respeito do controle de natalidade, pois não sou mulher, não sou nem mesmo um homem casado. Observação: Lewis ele escreveu esse livro antes de se casar com a Helen Joy Davidman, Luciano, se uma mulher casar divorciada. entre aspas, porque ela é divorciada. Pois é, uma mulher Ou divorciada, tá? seja, ele acabou de oficializar uma fornicação. Ele ficou amaziado com a mulher. Sim. E não lembro de ter tido filhos, viu? Tem mais esse detalhe. Em suma, né? Não pronunciei a respeito do controle de natalidade, pois não sou mulher, não sou nem mesmo um homem casado, nem sou sacerdote. Mas não caberia a mim emitir sobre as dores, os perigos e o preço daquilo de que estou protegido. Não existe nenhuma atividade pastoral que me obrigue a isso.
Olha, sabemos até aqui já vimos que o Lewis é um herege, né? Só que isso não significa que ele não possa realizar obras materialmente boas, tá? Uma das obras materialmente boas que ele poderia fazer como alguém tão influente naquela época é justamente condenar, reprovar o controle de natalidade, que na época já era um perigo real. Já era algo real. É algo objetivamente mal. Só que Lewis, podendo operar positivamente com o combate a isso, não, ele preferiu se silenciar. Ele preferiu se silenciar. Ora, como, entre aspas, cristão que ele era, ele devia lembrar das palavras de Santiago. Aquele que souber fazer o bem e não faz, peca. Leu num tema que é muito caro, até mesmo para os hereges, né, de hoje em dia, né? Porque tem evangélicos que, entre aspas, evangélicos, né, tem hereges que condenam, que reprovam a controle de natalidade. E Lewis poderia pelo menos ser um deles, mas nem isso ele quis ser. Se silenciou sobre um assunto tão sério. Enfim, né? É claro que sabemos, claro, né, das dificuldades que a mulher tem no processo de gravidez e do parto. Mas tudo isso que ela padece é para um bem maior. E por essa razão também, nós cristãos católicos, nós reprovamos o controle de natalidade. Porque sabemos a bênção que vem depois de todos esses padecimentos. Em suma, né? E claro que essa é outra coisa, né? Lewis, lá naquele tempo, já conhecia a parte do lugar de fala, né? Tipo, eu não, eu sou homem e não posso opinar sobre isso. É, algum comentário, Samag? Ah, nenhum. Como disse, que a omissão da parte dele é absolutamente grave, porque não existe nenhum cavalheirismo da parte dos católicos com relação a Nossa Senhora. Existe a confirmação de que, por caridade divina, temos filiação com Nossa Senhora, que é a nossa mãe, por adoção, por caridade, por amor, e que é absolutamente impossível obter qualquer grau de santidade se não antes passarmos pela intercessão dela. Exato. Ela é nossa mãe e rainha, e senhora, porque Até, nós somos também exato. súditos dela. Até porque, em primeiro lugar, Luciano, não é possível, digamos, os demônios, por exemplo, os demônios, eles não sofrem tentações, os demônios não precisam comer, ou seja, jejuns para eles não representam nada, né? Eles não precisam dormir, então qual é a diferença entre dormir ou deixar de dormir de forma penitencial para um demônio? Nenhuma. No fim, a única coisa que um demônio não pode ter, e eis aqui de onde nasce a santidade, é a humildade. E como diz Tomás de Kempis e todos os outros, né, São Bernardo de Claraval, sobre a humildade e os graus da soberba, é absolutamente impossível a qualquer um obter a santidade sem antes, em primeiro lugar, obter a humildade. Então, a humildade, ela simplesmente não pode existir a partir do momento em que, ao invés de nos submetermos à Igreja Católica, que é a igreja estabelecida por nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, e é confirmada por seus santos e por seus milagres, então, a partir do momento em que nós não nos submetemos a ela, que nós escolhemos até o self mesmo o que desejamos seguir ou crer, não há possibilidade alguma para qualquer grau de virtude, qualquer grau de santidade.
tudo no mais é uma ilusão. Sim. Agora vamos adentrar no livro em si, né? No quinto capítulo do primeiro livro, livro que eu te falo não é essa publicação impressa que eu tenho em mãos, exatamente, mas é a divisão do livro, é a divisão dessa obra, né? No primeiro livro, no quinto capítulo, entre as páginas 38 e 40, ele fala da lei moral. Para Lewis, a lei moral é uma prova melhor da existência de Deus. Existência, entre aspas, de Deus, né? Deus é dizer ser de Deus. Ele disse que a lei moral é melhor, é uma prova melhor da existência de Deus do que a prova da observação do universo criado. E ele diz depois: descobriu mais coisas a respeito de Deus a partir da lei moral do que a partir do universo geral. Da mesma forma que sabemos mais a respeito de um homem quando conversamos com ele do que quando examinamos a casa que ele construiu. Partindo desse segundo vestígio, concluímos o ser por trás do universo que está muitíssimo interessado na nossa conduta correta, etc. Ora, São Tomás de Aquino ele já mostra pelas 5 vias que a forma mais eficiente de conhecermos a Deus é observando a criação, pelas vias do movimento, da causa eficiente, do ser necessário, dos graus de perfeição e da causalidade final. A gente já viu isso em 2 podcasts. E está mais do que demonstrado isso. É só que o Lewis ele não atentou apenas contra o tomismo, com essa afirmação perniciosa, porque não temos apenas um erro filosófico nessa afirmação, um erro teológico, que se opõe ao tomismo. Mas também é bom lembrar do que diz a Sagrada Escritura. Epístola aos Romanos, primeiro capítulo, versículo 19 e 20. Porquanto o que se pode conhecer de Deus, eles o leem em si mesmos, pois Deus lhe revelou com evidência. Desde a criação do mundo, as perfeições invisíveis de Deus e sempre termo poder e divindade se tornam visíveis à inteligência por suas obras, de modo que não se pode excusar. O apóstolo São Paulo disse isso. Lewis já divergiu do apóstolo São Paulo. E, para reforçar, temos a declaração de São Tomás de Aquino, na Suma Teológica, prima pars, questão segunda, artigo 3º, resposta à segunda objeção. É o mesmo artigo, estão as 5 vias, tá? Para responder a segunda objeção, ele responde que a natureza operando por um fim determinado sob a direção de um agente superior, é necessário que as coisas feitas por ela ainda se reduzam a Deus como a causa primeira, e semelhantemente, as coisas propositalmente feitas devem reduzir-se a uma causa mais alta, que não a razão e a vontade humana, mutáveis e defectíveis. É logo necessário que todas as coisas móveis e suscetíveis de defeito se reduzam a um primeiro princípio imóvel e por si, como se demonstrou. Ele citando a primeira via do movimento, né? No final dessa resposta à segunda objeção. Ou seja, até aqui já temos um Lewis, que é herético e antitomista. E usando também de proposições que são condenadas. Em suma, né, seria até meio curioso, né, porque um dos tomistas mais famosos da atualidade é o Peter Griffith, que ele tenta conciliar o pensamento de Santo Tomás de Aquino com o de Lewis. E ele é bem ecumenista, tá? Mas continuemos. Eu disse no começo, né, da gravação que Lewis também tem uma linguagem maçônica e liberal.
com linguagem maçônica. Tem um parágrafo, tem parte de um parágrafo que eu li, e para ser justo, eu li e reli tanto a página anterior como posterior para ver se realmente eu estava interpretando certo o que eu tinha lido nas páginas 61 e 661. É, é um trecho que eu achei bem problemático, e depois eu relei e vi que realmente Lewis quis dizer isso que eu vou ler agora. Bem, é aquela coisa, né? Quem tem ouvidos que ouça. Na página 61, 661, Lewis escreve: um território ocupado pelo inimigo. Assim é este mundo. O cristianismo de como o rei por O cristianismo é a história de como o rei por direito desembarcou disfarçado em sua terra e nos chama a tomar parte de uma grande campanha de sabotagem. Quando você vai à igreja, na verdade vai receber os códigos secretos mandados pelos seus amigos, pelos nossos amigos. Não é por outro motivo que o inimigo fica tão ansioso para nos impedir a frequentá-la. Percebeu alguma coisa estranha nessa citação, Semak? O absoluto perennialismo, né? A, a religião, na realidade, como nós a conhecemos, ela é apenas um meio exotérico de, por códigos divinizados, passar uma mensagem para conseguirmos burlar esse mundo demiúrgico. São mensagens dos nossos inimigos, dos nossos amigos, para Códigos secretos códigos ainda, né? secretos. Ou seja, é uma doutrina, né, exotérica, mas que também é necessariamente oculta no seu significado real. Então, justamente porque esses inimigos, né, não sabemos quem são ou quem é, como esse inimigo não deseja que nós obtenhamos acesso a este conhecimento, não é? Nós devemos, como uma revolta, ir à igreja. É claro, né? Ele só omite dizer qual igreja também, né? Porque ele dizendo igreja significa o quê, né? Mil e E uma. curioso que aqui na citação original a igreja está com I minúsculo, né? Na tradução, pelo menos, né? Mas eu acredito até que no original inglês deve estar, ou a palavra church deve estar com o inicial minúscula também. Mas é curioso, aí fala também de campanha de sabotagem, né? Um rei que vem fazer uma campanha de sabotagem. E depois os códigos secretos. Me parece que ele faz uma analogia com uma loja maçônica. Que a gente vai a uma loja maçônica e receber os códigos secretos, né? A maçonaria também quer fazer uma campanha de sabotagem contra a igreja. E outra coisa, né? E esse inimigo talvez seja a Igreja Católica. A Igreja Católica não quer que a gente vá na loja maçônica e receber os códigos secretos. Sabe lá que código é esse, né? Mas também não me interessa. Creio que essa passagem é bem problemática e deixou bem clara o tipo de linguagem que ele usa. Agora, o que a gente ouve de secreto na igreja, né? Eu, sinceramente, né, aliás, tanto no Novos Hoje como agora que eu frequento, né, as missas da fraternidade, São Pio X, mas eu nunca escutei nada de secreto lá dentro. Você escuta alguma coisa de secreto lá dentro, também? Com certeza Alguma não. coisa secreta? Não, Então, não, isso é porque nós ainda não somos iniciados, né, o suficiente para conseguirmos ter acesso talvez a essas mensagens encriptadas que existem nas igrejas, esses códigos. talvez seja isso, né? Que eu também gostaria de saber que códigos secretos são esses, né? Mas, em suma, Cristo nos ordenou os apóstolos o seguinte: ide e ensinai a toda criatura, né? Depois, o que digo é as escuras, né? Proclamai as claras, né? O que digo entre as paredes, proclamai sobre os telhados, etc. Eu lembro no meu artigo, inclusive, menciona a história de São Francisco Xavier, quando quando ele estava na Índia, ele estava realizando muitos milagres. E uns brahmanes ficaram admirados, porque eles estavam vendo os milagres ali. E um deles se aproximou de São Francisco Xavier
e pediu para que ensinasse, né, como obter esses poderes de cura, né? E esse Brahmane prometeu que não contaria a ninguém. São Francisco Xavier, ele se recusou a ensinar, e ele mesmo disse, né? Eu não vou ensinar se você não prometer que vai ensinar isso a todo mundo. Porque é óbvio, né? Porque ele estava, não era São Francisco Xavier que estava realizando as curas, né? Era Deus os utilizando como instrumento. E isso só é possível se quando a pessoa está no nível de santidade, estiver na graça de Deus e, claro, convertido à fé católica. Senão. E isso mostra que nós, da Igreja Católica, não queremos, não temos nada para esconder, não temos nada, nenhum segredo para aprender ou ensinar. O que nós temos é a doutrina que Jesus Cristo mandou pregar a todas as criaturas. Veja bem, ele falou todas as criaturas. Em suma, essa analogia que Lewis fez chega a ser blasfema. Blasfema. Principalmente quando ele fala de uma grande campanha de sabotagem. Sabotagem de quê? Está sendo a Império de Satanás, né? Coisa assim. Não é bem uma sabotagem. Tá mais para um combate. Nós temos que travar o tempo todo, a vida toda, aqui nesse vale de lágrimas. Depois, outra parte problemática. É quando o Lewis ele fala sobre a paixão de Cristo e a aplicação dos méritos. Lewis ele escreve o seguinte, na página 72 a 73. Só para lembrar, eu não vou ler toda a citação, né? Eu suprimi algumas partes, por causa da sua relevância e porque também não quero me estender demais. Mas se vocês quiserem consultar, basta pegar a edição da Martins Fontes que eu tenho aqui. Martins Fontes, edição 2014. Tá? É o seguinte, a Lewis escreve, a principal crença cristã, é bom lembrar que esse crença cristã ele faz de maneira bem genérica, né? A principal crença cristã é que a morte de Cristo, de algum modo, acertou nossas contas com Deus e nos deu a possibilidade de começar de novo. As teorias sobre como isso aconteceu, como isso ocorreu, são outro assunto. As teorias a respeito da morte de Cristo não são o cristianismo, são explicações de como funciona. Os cristãos não precisam todos concordar com a importância delas. É aquela coisa, né? Pro Lewis, os dogmas não existem, né? É como para um bom anglicano. A minha própria igreja anglicana não propõe nenhuma delas como a única teoria correta. A igreja romana vai um pouco mais longe. Não, eu diria que a igreja católica vai bem mais longe e ela que está certa. Elas provavelmente admitiriam que nenhuma explicação é perfeitamente adequada à realidade. Bem, Lewis ele reduz tudo a algo meramente opinativo. Não tem dogma, não precisamos acreditar em tudo, tanto faz, né? Talvez, de repente, todas as entre aspas, teorias com respeito à paixão de Cristo e aplicações dos méritos e sacrifício sejam aceitáveis. Tanto faz para Lewis. E ele vai continuar nas páginas 74 e 75. Para eu ver, todas as teorias que construíram para explicar a morte de Cristo, ou que a morte de Cristo operou, tudo isso são perfeitamente dispensáveis. Dispensáveis. Meros esquemas ou diagramas que podem ser deixados de lado quando não nos ajudam e que, quando são úteis, não devem ser tomados pela própria realidade. Isso daí é bem grave, né? Lewis reduz tudo como algo meramente opinativo. Então toda heresia está válida, entendeu? Tanto Lutero como a Igreja Católica podem estar certos ou errados, mas para Lewis não tem nada errado, né? Ele coloca tudo como uma mera. Para ele é aquela coisa, é um self-service, né? Ele é a própria ortodoxia.
Entendeu? A ortodoxia de Lewis tá mais para uma adoxia. Pode falar, senhor. Ele é o patriarca da sua própria igreja. É bem, é bem problemático isso, né? Eu não vou me estender aqui, né? Mas é claro que importa sim. A Igreja Católica possui dogmas a respeito disso. E que se nós não cremos, nós estamos separados do corpo da igreja e, consequentemente, fora do caminho de salvação. E mesmo os elementos que não são essenciais da paixão de Cristo, né? Nós, católicos, reconhecemos como úteis para a nossa meditação da paixão de Cristo. Nós rezamos o terço. Como é que a gente vai rezar o mistério doloroso sem meditar tudo isso que aconteceu? Entendeu? E essas meditações nos ajudam a nos santificar, nos ajudam a nos unir mais a Ele, a nos unir ao sofrimento dele, principalmente quando nós padecemos nossas cruzes, etc e tal. Mas para eles não é importante. Não é importante, tanto faz. Aliás, não só não é importante, como até atrapalha, né? Afinal, são coisas que nos dividem, não é verdade? Então, para que ficar pensando nesses detalhinhos, né? Respeito Nessas, entre humano, aspas, né? teorias? É a religião do homem. Respeito humano. Entendeu? Ah, mas, enfim, né? Agora vamos para a teoria moral de Lewis, né? Teoria moral porque não é teologia moral, não tem nada teológico nas afirmações dele. Como eu disse, né? Lewis, na melhor das hipóteses, na verdade não é uma hipótese, né? Na melhor das hipóteses ele não é teólogo, né? Ele é, entre aspas, um apologeta do pan-cristianismo. Lewis escreve o seguinte, né? A regra da castidade é a mesma para todos os cristãos em todas as épocas. Concordamos, perfeito? Mas só que ele, até aqui, bem, essa informação não disse nada errado, né? Mas na frase seguinte ele já diz uma coisa totalmente errada, né? A regra do pudor muda. Como assim? Como assim? O pudor e a castidade estão intrinsecamente ligados, né? Porque a castidade é a mesma, a regra da castidade é a mesma para todos os cristãos, o que ele entende por cristão, né? É a mesma em todas as épocas e em todos os lugares, mas por que do pudor não é? Aí ele explica. Uma moça das Ilhas do Pacífico, praticamente nua, e uma dama vitoriana completamente coberta, podem ambas ser igualmente modestas, púdicas e decentes, de acordo com o padrão da sociedade em que vivem. Ambas, pelas roupas que nos dizem, podem ser igualmente caças ou igualmente devassas. Isso está na página 124 e 125. Ora, é... sabemos que as Ilhas do Pacífico eles foram colonizados por protestantes, né, calvinistas. E mesmo na heresia protestante, essas moças que andavam praticamente nuas, uma vez que se convertiu à heresia deles, elas mesmas começaram a se vestir modestamente. Por quê? Basta olhar lá. Pelo menos na época do Lewis, né? Hoje eu não sei. Hoje a coisa está diferente. Hoje em dia, na verdade, quase todas as moças estão praticamente nuas, né? Mas na época de Lewis, nos anos 50, né? Mesmo as que que aderiam a heresias começaram a se vestir decentemente nas Ilhas do Pacífico. É só pesquisar sobre o assunto. E agora, vejamos a realidade brasileira. As índias que se convertiam à fé católica também passaram a se vestir modestamente. Elas andavam nuas, né, praticamente, nuas mesmo, e se convertiam à fé católica passaram a se vestir decentemente. Então, o que Lewis está querendo dizer com essa afirmação aí? Que não se aplica nem à realidade da heresia dele. Porque porque as mesmas porque as mesmas moçadarias do Pacífico, que são protestantes, começaram a se vestir bem. Isso que Lewis está dizendo é uma falsificação. Uma falsificação histórica e moral. Porque não aplica, não se aplica. A mesma coisa a gente vai ver na África, a mesma coisa vai ver em todos os lugares. Onde as pessoas se vestiam mal,
começaram a se vestir melhor uma vez que se convertiam à fé católica. E até mesmo as heresias protestantes. Algum comentário a fazer, Samar, sobre É só que essa ele, lorota ele que... tentou jogar tanto a questões. Basicamente, ele tornou a questões como a modéstia e a doutrina ao mesmo tempo subjetivas, a partir do momento em que a doutrina se definiria, em certo sentido, pelo consenso da população, o que não é verdade. Pelo menos na Igreja Católica, evidentemente isso não é verdade. E, como eu disse, né, não se aplica nem à realidade protestante, pelo menos nas seitas que colonizaram os Pacífico, porque você vê protestantes vestidos modestamente. Com certeza. Não se aplica nem sequer à realidade dele, né? Mas enfim, e não tem como defender essa declaração dele. Aqui tem uma parte mais problemática ainda com relação ao matrimônio, o que não é surpreendente, porque, como foi dito no começo, né, Lewis se casou com uma divorciada, né? Aqui, e quando escreveu o Cristiano Puro e Simples, ele era um celibatário. Na página 148, ele escreve o seguinte: um grande número de pessoas parece pensar que se você é cristão, deve tornar o casamento difícil para todo mundo. Eu não penso assim. Bem, o divórcio é algo mal em si, entendeu? E tornar o divórcio difícil é bom para todo mundo, né? Aliás, o ideal seria proibir, né? Tornar impossível. Mas Lewis, ele acha que tem que tornar o divórcio, deixar o divórcio fácil para todos. Isso já é algo indefensável, mas o que já é ruim, ele vai piorar nas afirmações seguintes. E depois ele diz: pelo menos creio que ficaria bastante zangado se os muçulmanos tentassem proibir o restante da população o restante da população tomasse vinho. Eu não sei que uma coisa tem a ver com a outra, sinceramente. Porque vamos pensar, vamos fazer um esforço de imaginação, né? Suponhamos que nós sejamos cristãos em um país de maioria islâmica que proíba o consumo de vinho, né? O consumo de vinho. Para as missas, a gente daria um jeito de arrumar vinho clandestino, né? Mas na vida social, se for proibido o consumo de vinho, nós acataríamos a proibição sem problemas, obedecendo à lei civil, entendeu? O vinho seria usado clandestinamente nas cerimônias, mas não no ambiente social. Diferente do divórcio. O divórcio é algo que tem que ser rejeitado e combatido. Agora, a proibição do consumo de vinho, no âmbito social pelo menos, não é um objeto de revolta, né? Salvo, claro, a sua utilização em cerimônia, na missa católica, né? Agora, a proibição de uísque, essas coisas, tipo assim, pouco importa para nós. Agora o divórcio, sim, é um problema. Então, essa analogia que Lewis fez tá bem inadequada. É um argumento inválido. Mas depois ele disse o seguinte: minha opinião, opinião de Lewis, e a opinião de Lewis a gente vai encontrar nos livros de Lewis, vamos deixar isso bem claro, né? Minha opinião é que as igrejas devem reconhecer francamente que a maioria dos britânicos não é cristã. Na tradução está errônea, né? Não são cristãos. Não, a maioria não é cristã. Eu fiz uma correção e deixei entre colchetes no texto. E, portanto, não deve esperar que leve uma vida cristã. Bem, que a maioria dos britânicos leva uma vida cristã, isso é evidente, né? Afinal, a maioria é anglicana, e hoje em dia a maioria na época a maioria era anglicana, hoje em dia a maioria nem religião tem, né? Agora eu pergunto, mas para que encorajar se manter assim? É isso que acontece se você mantém o divórcio fácil, facilitado para todos. E ele continua.
deve haver dois tipos de casamento: um governado pelo Estado, com regras aplicáveis a todos os cidadãos, e outro governado pela Igreja, com regras que ela mesma aplica a seus membros. Não, não deve haver dois tipos de casamentos. Só tem que existir um tipo de casamento. O casamento, como nós entendemos, é um contrato É um natural, sacramento. é um É um sacramento. contrato natural que foi elevado a sacramento por meio de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. E Exatamente. até a existência do casamento civil, ela é permitida pela igreja, mas apenas em virtude de trâmites jurídicos. Sim, Mas e que nem reconhece como casamento como tal, né? Só justamente é chama o apenas uma casamento por oficialização, razões nominais. é só uma oficialização Por razões. do casamento que já teve, não, do casamento que vai ocorrer na igreja, né? Exato. Ou que já aconteceu. Sim, sim. É, ademais, o casamento civil não é nem casamento, né? A gente chama casamento apenas nominalmente, porque não o é. A igreja não reconhece. Só para deixar bem claro, a igreja reconhece a validade enquanto contrato natural dos casamentos dos infiéis. Um casal de budista que se casa numa cerimônia budista, ele se casa de fato, mas como contrato natural. Aí, se suponhamos que eles se convertam à fé católica, aí eles têm que elevar isso à condição de sacramento. Mas é um casamento só. Não são dois casamentos, um budista e um católico. Não, é um casamento só que foi elevado à condição de sacramento. Agora, não existe dois casamentos. Existe um só. E outra coisa, só para uma afirmação, né, que é curiosa, é que, tipo assim, se um pagão polígamo tiver, por exemplo, 5 esposas, e esse pagão se converte, ele só pode ficar com a primeira. Ele não tem o direito de escolher com qual esposa vai ficar. Não, ele tem que ficar com a primeira e dispensar as outras 4. Porque é com a primeira que valeu. E esse casamento com a primeira tem que ser levado à Constituição do Sacramento. Mas, enfim, é um casamento só que existe, tanto pelo âmbito meramente natural, enquanto contrato natural, como pelo prisma do sacramento. É um só. Lewis está propondo dois. Dois. E veja que ele nem coloca uma ressalva, coisa assim. Não, para ele tem que existir um casamento cuidado pelo Estado, com regras aplicáveis a todos os cidadãos. Que regras são essas? Ele não diz. Né? E outra pela igreja, né? Curioso, também é curioso ele falar a igreja no plural, no meio dessa citação aqui. Enfim. Mais algum comentário a acrescentar, Senac? Nada a ser dito. É que é isso, essa romantização de uma irregularização da parte de Lewis, né? Por ignorância ou não, só Deus sabe, né? Inclusive que Deus tenha piedade da sua alma, não é mesmo? Então, nós temos os Sim, santos, não precisamos disso. um amigo meu me contou, né? Que Lewis ele chegou a trocar cartas com. Agora esqueci o nome do. Inclusive foi quando foi Dom Putuchen? canonizado pela Igreja Católica. Não, não, não. São José Calabrio, ou algo assim. Depois eu pesquiso. Ou coloco nos comentários assim que esse podcast for publicado. Ele trocou cartas com esse clérigo que foi canonizado pela Igreja Conciliar. Não sei se ele foi santo de fato. Espero que tenha sido, né? Afinal, é sempre bom ter alguém para interceder por nós. E diz que ele recebeu auxílio pouco antes da morte de um dos filhos do Tolkien que se tornou sacerdote, né? Se isso é realidade ou não, não sei. Não confirmei até o momento da gravação. E nem posso confirmar agora, né? Porque tem que fazer pesquisa durante a gravação. Mas esperemos que isso tenha sido suficiente para que Lewis tenha se convertido no seu leito de morte, né? Eu Exatamente, não mas, julgo. ô, Luciano, isso ainda é acidental, né? Em comparação a
doutrina que foi Sim, propagada por ele durante toda a vida. Então, se ele sim, se ele converteu ou pode. não, é só para benefício da alma dele, né? Mas, Exato. Se ele se converteu. Bem, nós desejamos que tenha se convertido, que ele tenha se salvado, entendeu? Desejamos isso, é claro, né? Também não vamos julgar a consciência dele sobre o que ele escreveu até aqui, mas o que a gente está expondo aqui é o seguinte: Lewis tem obras más, objetivamente más, perigosas para a nossa fé, perniciosas, e que não ajuda na conversão dos protestantes ao catolicismo. Na melhor das hipóteses, pode tirar um ateu do seu ateísmo ou um pagão do seu paganismo. Mas não são obras que leva essas almas à verdadeira religião, a não ser por razões acidentais. Porque em si mesmo é impossível. É impossível. Né, ainda por cima, ele diz, perto do fim do livro, lá que os protestantes ajudaram a combater a escravidão. É, na página 179, de maneira muito cínica, pelo menos parece cínica, ele disse o seguinte: peraí, deixa eu só ver aqui. Ah, sim, 179. É, veja bem o que ele escreveu. Foi quando os cristãos deixaram de pensar no outro mundo que se tornaram tão incompetentes neste aqui. Se você aspirar ao céu, ganhará a terra de lambuja, se aspirar à terra, perderá ambos. Essa regra parece esquisita, mas pode-se observar algo semelhante ao assunto. A saúde é uma grande bênção, mas no momento em que fazemos dela um dos nossos principais objetivos, não tornamos hipocondríacos e passamos a imaginar que há algo de errado conosco. Só nos mantemos saudáveis na medida em que queremos outras coisas além da saúde, comida, jogos, trabalho, lazer, a vida ao ar livre. Do mesmo modo, nunca conseguiremos salvar a civilização enquanto for esse o nosso objetivo, o principal objetivo. Temos de aprender a querer outra coisa ainda mais do que queremos isso. Veja bem que ele falou no começo da citação. É, foi quando os cristãos deixaram de pensar no outro mundo que se tornaram tão incompetentes nesse daqui. Lewis, ele era anglicano, que surgiu justamente, como eu disse, porque Henrique VIII quis uma nulidade ilícita, um reconhecimento de nulidade ilícito do seu casamento. Ou seja, era um rei mundano, né? E Lewis faz parte dessa seita que surgiu por causa disso, né? Ele faz parte de uma seita que rompeu com a Igreja Católica por causa de problemas matrimoniais. Em suma, a Lewis, né, não percebe que ele faz parte de uma das causas de por que, entre aspas, os cristãos começaram a pensar mais nesse mundo do que no outro, entendeu? Porque, em suma, ou seja, Lewis ele tá querendo tirar o cisco do olho do irmão enquanto tem uma trave no olho dele. perfeitamente. Eu Alguma coisa. até, Sim, sim. eu diria que se fosse possível, né, uma coisa análoga ao Concílio Vaticano II no protestantismo, Lewis seria uma espécie de Karl Rahner, né, desse hipotético concílio. Mais algum comentário, Semag? Tenho um comentário a fazer que, na realidade, justamente para contradizer C.S. Lewis, né, quanto ao dito cavalheirismo ao redor da figura de Nossa Senhora, eu gostaria de convidar então a todos os católicos, verdadeiramente católicos, a adquirirem, se possível, uma rifa no valor de R$ 5 para auxiliar na a Pia União das Filhas de Maria, na aquisição de materiais necessários para a fundação dessa associação, que é um grupo de fiéis, na Capela Nossa Senhora das Alegrias, no Espírito Santo. O ganhador será premiado com um devocionário da editora Santa Cruz
e com a célebre obra de Santo Afonso Maria de Ligório, Glórias de Maria. Então, visando honrar e imitar as virtudes de Nossa Senhora, esperamos que aqueles que puderem, que contribuam tanto para participarem e, quem sabe, obterem esses dois livros maravilhosos, quanto para, ainda mais importante, auxiliar na propagação da devoção de Nossa Senhora, que é muito piedosa, que é um sinal evidente de salvação e que, com certeza, será muito frutuosa. E para aumentar ainda mais a glória extrínseca de Deus, trabalhemos sempre para a maior glória de Deus. E claro que os prêmios são bons. Glória de Maria é um livro que refuta o que nós É, que Lewis disse sobre isso, né? Sobre a figura de Nossa Senhora. Mas, acima de tudo, né? Ajudar para a maior glória de Deus e elevação das almas, né? hum, com certeza. Sim, mas o que temos a dizer sobre Lewis é isso, né? Lewis não é um autor recomendável, né? Ao invés de ficar lendo livros, leem os livros de Santo Afonso, com nem Glória de Maria, que foi citado aí, o Tratado da Castidade, o Tratado da Oração. Temos, né? Temos o Introdução de Cristo, nós temos os livros de São Francisco de Sales, entendeu? Tem tantas obras católicas, tantos autores católicos. Não perca o tempo lendo Lewis. Não perca o tempo lendo Lewis. Evitem esse veneno que está sendo promovido por boa parte do meio católico. Não perca o tempo lendo Cristianismo Puro e Simples, Abolição do Homem, Quatro Amores. Não. Leiam livros católicos, de autores católicos. E vocês também ajudam as, as editoras católicas, né, que sofrem muito, né, para publicar obras boas, né, e enquanto isso tem gente gastando dinheiro com livros de Lewis. É, Inclusive, né, até interessante, né, que mandaram a... É aqui, ó, o link da Realizações sobre Lewis. Ele escreve assim, ó: graças à sua notória erudição, Clive Stephen Lewis foi capaz de falar a todos os cristãos, conseguindo manter as subdivisões cristãs como secundárias. C.S. Lewis expôs literalmente o cristianismo puro e simples, que pode ser considerado ecumênico, ou seja, comum a todos os cristãos. ou seja, o cristianismo é ecumênico. É, entendeu? Na site das realizações. Realizações. Um site muito promovido pelos neocons. Claro que tem obras boas lá, né? Eu adquiri minha súmula gramatical por lá e algumas obras de autores católicos, mas como as realizações não tem uma confissão, né? Então eu fico lançando obras livres aí para ganhar dinheiro, entendeu? Enfim, agora eles ficam promovendo livros com essa linguagem. O livros é bom porque promove a unidade dos cristãos. Vemos a linguagem da unidade e integrácio aí, né? Sim. Mas é isso. Semak. Creio que pelo menos não vamos expor críticas a todas as obras de Lewis, não porque elas não sejam más, todas elas são más, tá? Tirando, talvez as obras literárias não vou julgar, mas todas as obras apologéticas de Lewis são más e não vamos comentar todos, porque senão teríamos que fazer vários episódios e a gravação não vai terminar. Mas esses trechos selecionados do Cristianismo Puro e Simples já são mais que suficientes. Lewis tem heresias, tem linguagem maçônica e liberal, tem simbologia maçônica, tem falsificações históricas, tem uma linguagem antitomista. Em suma, é um autor que o católico deve evitar com horror, com mais horror até do que as obras de Lutero e Calvino. Porque Calvino e Lutero, pelo menos, já diziam na cara que eles são nossos inimigos da Santa Igreja. Lewis é pior, porque Lewis se passa por uma espécie de amigo que quer conciliação entre os cristãos. Evite esse tipo de autor, entendeu? E isso mostra que falta faz um índice hoje em dia, né, para não reprovar as obras de Lewis. Já que não temos um índice para reprovar, nós aqui estamos aqui para reprovar as obras de Lewis e alertar todos vocês. Então, muito Perfeito, obrigado a podemos todos que encerrar. ouviram. Muito obrigado, Luciano, por ter vindo aqui expor sobre um tema que é
absolutamente necessário, à medida em que a literatura, o vã humanismo está tomando cada vez mais conta da verdadeira teologia dentro da Igreja Católica. Então, Deus abençoe a todos e salve Maria.